Vamos para o maravilhoso quadro 9 perguntas e meia de amor, que a gente não vai falar de política. É uma pergunta muito importante, muito séria para o Brasil. O que você fez que um dia você já foi meio feio e agora você é meio gato? O que você fez? Eu tô descobrindo agora. O que você fez nessa carinha? Eu tô descobrindo agora que eu sou meio gato. Já foi meio feio. A gente sabe. Deem Googles. Não, eu cuido da minha... Não, vem não. Você fez alguma coisinha aí. Não, para te ser sincero, eu não fiz harmonização facial. Não? A minha médica me falou que o que eu fiz não é harmonização facial. O quê? Agora, como eu não sou da área, eu de fato tenho alguma dificuldade de lembrar nomes, saber o que é. Você deu uma arrumada na orelha, arrumou a orelha. A orelha é uma coisa engraçada. Desde a minha infância... fase de escola, é muito comum bullying, as pessoas fazerem piada, mas de forma incrível, ninguém nunca me pôs nenhum apelido, nunca fez piada com a orelha. Eu olhava no espelho e olhava e falava, gente, mas eu tenho orelha de abano. E todo mundo, mas nunca alguém viu, alguém tirou sarro com isso, nada. Parece que só eu que enxergava isso. Nunca ninguém fez nenhuma crítica. Mas quando eu corrigi, aí todo mundo falou, nossa, ficou bem melhor. Eu falo, tá vendo? Eu falava que eu tinha orelha de abano, Então, vocês falavam que não. Orelha, que mais? Arrumei a orelha e eu faço alguns procedimentos para manter esse cara, rostinho angelical e jovial. O meio gato. Mas eu, de fato, aqui, para não fugir da pergunta, é porque, de fato, eu não sei. Eu faço os procedimentos que as mulheres são mais familiarizadas para manter Você faz a idade vai colágeno, passando. Isso. Toxina. Limpeza de pele. Entendi. Peeling. Entendi. Não, você preencheu os negócios aqui. Você tinha uma coisa mais profunda aqui. Aqui para diminuir a olheira. Sim. Tá. Deu uma melhorada. Eu me cuido. Parabéns. Você com o seu TDAH, quando você não está medicado, agora você disse que já atingiu... Estou na fase de sair dos medicamentos. Não, mas na fase antes. Tá. Que tipo de parceiro amoroso você era antes? Você era doidinho? Você largava as mulheres? Porque com TDAH você falou que tinha uma dificuldade de focar. Como que era? Eu acho que o TDAH tem uma facilidade maior em se interessar e se desinteressar. Ele se interessa de uma maneira muito intensa e, ao mesmo tempo, ele se desinteressa... O nome disso é homem. Com a mesma facilidade. Não é... Precisamos combater essa não doença é TDAH, aí. não? Isso aí não é TDAH, não. O nome disso e é aí, homem. mas aí, o que muda? Quando você passa pelo tratamento, você entende, você fica menos dependente de grandes adrenalinas, de grandes emoções. Aí dá para entendeu? chegar em 4 anos de namoro. Isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Tem um episódio que eu achei fantástico. Quando eu estava iniciando o meu tratamento, a minha médica pegou e falou assim, sabe o que é o negócio? Vocês, TDAH, vocês têm a necessidade dessa coisa arrebatadora, essa coisa, sabe? Sim. Essa coisa fenomenal. Aí ela falou, eu tenho uma notícia triste para te dar. Isso eu já estava no tratamento, já estava bem, tranquilo, sereno. Ela falou assim, tá vendo essa coisa que você está sentindo agora? Essa maneira que você está levando a vida? Eu falei, então, o que eu preciso falar é o seguinte, felicidade é essa coisa sem graça aí que você está vivendo. Como é que foi seu dia hoje? Você saiu, acordou, foi, trabalhou, não teve nenhum imprevisto, nenhuma notícia ruim, alimentou bem e tal, descansou, fez um exercício, foi para casa e dormiu. Tá vendo essa coisa sem graça, xoxa? Pois aí você chama felicidade. Essa coisa arrebatadora que vocês demandam o tempo todo, isso não é felicidade. Né? Dá saudade. Eu sei, eu tô medicada também. Dá saudadinha, é um né? pouco sem graça. Dá saudade, eu sei. Então é isso que muda. A gente não para sentir? Eu sei. Revisitar o antigo eu, né? É isso aí. Tá respondido. Você conseguiria ficar com uma jovem, belíssima moça que votou no Bolsonaro? Tati, eu acho que seria muito difícil por uma questão muito simples. Ela não ia querer. Não, porque depois que passa aquele momento ali da empolgação, da coisa meramente carnal e etc., o que fica? Fica o diálogo, fica o compartilhamento de ideias, fica o compartilhamento das diferentes visões de mundo e etc. Claro que você não precisa estar com alguém que pensa 100% igual a você. Você vai ter ali uma discussão saudável. Uma pessoa pode te levar a pensar de uma maneira e a outra pessoa, e você levar ela também a analisar a questão sobre uma outra ótica e etc. Com uma mulher de direita, sim,
Sim, a extrema-direita que tem os problemas. Existe uma diferença entre eleitor do Bolsonaro e bolsonarista. Sim. Com o eleitor do Bolsonaro seria possível. O que é o eleitor do Bolsonaro? É o que não sabe o que fez. Não, é aquela pessoa que simplesmente olha lá, analisa e fala, não, esse aqui é melhor que o outro, eu vou votar nele. Simplesmente isso, e ela vai para casa, e se você mostrar os defeitos dele, ela vai falar, realmente, ele é tudo isso, mas ainda assim, pondo na balança, eu acho ele melhor. O bolsonarista não, o bolsonarista é aquele que, se você mostrar o Bolsonaro matando alguém, ele vai falar assim, agora é que eu voto. O Trump deu uma declaração, lembra, que ele podia matar alguém na Quinta Avenida e que os eleitores dele continuariam votando nele? Então é isso. Resumindo, com o bolsonarista, não. Com a eleitora do Bolsonaro, sim. Tá. Você é uma pessoa bastante agitada, pensa rápido e inteligente. Se você está namorando ou saindo com alguém e nota que a pessoa é meio lerda, isso é um problema? Primeiro dizer o seguinte, já ganhei meu dia aqui. Meio bonito... Meio gato, agora... E agitado. Agitado é um... O inteligente encerra aí. Tem um inteligente, tá. Inteligente e positivo. A pergunta é se sair... Você aguenta a pessoa se relacionar com uma pessoa meio lerda? Com essa mente agitada? Politicamente, eu deveria responder que sim, que isso para mim é indiferente, etc. Eu vou considerar que agora você não está entrevistando o deputado, mas o André. Sim. Muita dificuldade. Né? Muita dificuldade. Dá vontade de dar um pula-pirata, né? No ser humano. É difícil. É difícil. É a única coisa, talvez seja uma das poucas características que eu poderia definir como broxante. Sim. Como que a gente demorou tanto para chegar nesse quadro? Tá engraçado. Você estampou até camiseta Janonismo Cultural, em camiseta de gatinha carioca progressista. Acompanhei aquele Instagram só mulher gata carioca com a camiseta do Janonismo Cultural. Você já me disse uma vez que se achava feio na juventude. Você teve uma fase de deslumbramento com essa febre Janones logo que o Lula ganhou? Tati, por mais incrível que pareça, nunca tive em nenhum momento. Sempre que eu vejo um assédio excessivo... Primeiro que assim, eu vejo como positivo, por que eu não me deslumbro também? Eu sei separar o André do deputado. Inclusive, por exemplo, que o André é um homem de fé, evangélico, um homem de muita fé, e o deputado ele não tem religião, porque eu sei separar o homem da cadeira, e acho que isso foi... Se a gente for resumir no meio de um monte de atrocidades que ele cometeu, para mim, essa é a raiz de tudo que o Bolsonaro fez de ruim. Ele poderia ser um péssimo ser humano e um excelente presidente se ele soubesse separar a cadeira da pessoa física. Eu perguntei de gatinha carioca, você foi pro Bolsonaro. Não, é para dizer que não, porque eu, ao contrário dele, eu sei separar a figura pública do André. E eu sei que esse assédio, esses gestos, são pela minha atuação. Então, eu recebo com serenidade, com tranquilidade, não me sobe a cabeça, entendeu? E também porque eu tenho um mantra aqui na minha mente, eu nunca me esqueço da lição do Cazuza em uma música chamada Vai à Luta, que ele diz o seguinte: os fãs de hoje são os linchadores de amanhã. Eu tenho essa frase como um mantra para mim. Então, eu não me deixo subir a cabeça, porque eu sei como as coisas mudam, né? Você hoje é herói, amanhã você é vilão em um piscar de olhos. Então, nunca me deslumbrou. E só para fechar também um pouco, pelo momento que isso chegou na minha vida. Eu acho que se isso tivesse acontecido há 15 anos atrás, a maneira como eu ia lidar com isso talvez fosse diferente. Hoje, a minha maturidade me impede de ter qualquer tipo de deslumbramento. Você não ficou nem um pouquinho deslumbrado de ficar amigo do Caetano? Não dá para normalizar, né? Pelo amor de Deus. Eu falo que tem algumas pessoas que é absolutamente impossível normalizar. O Caetano não é uma pessoa, é uma entidade. Não dá. É o maior artista brasileiro vivo. Sim. E você, enquanto o André evangélico, faz sexo antes do casamento? O André evangélico... Você separou o André evangélico do deputado. Então, eu só fiz a piada de você enquanto ser humano evangélico. Na verdade, assim, eu creio na doutrina cristã, eu me declaro evangélico porque eu entendo como a religião que mais se aproxima daquilo que eu creio. Eu vejo ela como a que mais é fidedigna às palavras de Cristo. O Cristo que eu sigo, o Cristo que está lá explícito no Evangelho, é um Cristo que não julga, é um Cristo que é amor, é um Cristo que prega tolerância, é um Cristo que me ensina a amar o pecador e odiar o pecado, não odiar o pecador, como é o que a gente vê hoje em curso, e principalmente é um Cristo que me ensina que santo não é aquele que nunca se suja, mas aquele que está sempre se limpando. Então o lavô está novo.
A misericórdia de Deus, ela é infinita. Então, o verdadeiro cristianismo, ele vai tem gente, quem analisa por fora, entende que essa essência do amor de Cristo seria um libera geral, pode tudo. A questão é que quanto mais você vai se aproximando de Deus, pelo menos é a minha experiência, mais você vai querendo ser uma pessoa que siga os seus princípios e mais também, aí é uma questão bem peculiar minha e polêmica, mas quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me afasto das igrejas. Por isso, inclusive, eu falei tudo isso, fiz toda essa introdução para dizer o seguinte: hoje eu prefiro me definir como cristão do que como evangélico. Cristão é quem segue a Cristo, evangélico está mais direcionado a essa questão da igreja. E sim... Transas. Senão eu seria virgem com 40 anos quase, né? Bom, não casou até hoje, né? Com 39. E como que entrou esse amor de Deus na sua vida? A sua família é evangélica? Não, ninguém na minha família é evangélica. Minha família é uma família espírita. Inclusive, a minha avó paterna era muito amiga, pessoal, de receber visita em casa e visitar o Chico Xavier, que é da minha região. Né? Não nasceu lá em Uberaba, mas fez toda a vida dele lá. E sempre uma influência espírita. Mas eu sempre me senti... Parece que eu sempre vi Cristo me cercando o tempo todo, inclusive com namoradas. Nada que eu busquei, mas eu tive... vários namoros duradouros, sempre com mulheres evangélicas. Parecia que era uma coisa que estava me cercando, até que, há cerca de 10 anos atrás, 9 anos atrás, eu aceitei Jesus, me converti e, desde então, eu tenho cada vez me encontrado mais na palavra e menos na igreja. Mas não existe... Eu sempre tive a curiosidade de ler a Bíblia, desde a minha infância. A minha mãe é espírita, ela tinha em casa a Bíblia católica. Assim que eu comecei a ler, que eu fui alfabetizado, eu comecei a ler a Bíblia. E cada vez mais, Tati, eu me choco com aquilo que eu vejo no Congresso Nacional, na bancada evangélica, no dito cidadão de bem, no bolsonarismo. Cada vez mais eu me choco e não consigo encontrar nenhuma consonância daquilo com o que está escrito no Evangelho de Cristo. Não existe nenhuma semelhança, nada se aproxima. Aquilo não é a religião evangélica, aquilo não é o cristianismo, aquilo é o oposto, é absolutamente o oposto do que Cristo prega. O que você não tolera numa relação? O que eu não tolero? A lerdeza que você colocou. o clichê seria mentira, né? É o que todo mundo fala. Pessoa que não é boa índole, não sei o quê. Eu tenho dificuldade com a lerdeza e eu tenho dificuldade com quem não é curioso, com quem não tem... isso aqui não tem relação com capacidade cognitiva, né? Que a gente chama de inteligência. Não é isso. Eu não me acho nem mais nem menos inteligente do que ninguém, mas eu me acho mais curioso do que muitos. Então, a falta de sede de conhecimento. Inclusive, a pessoa que eu me relacionei durante mais tempo era uma pessoa que sempre que eu ia definir, eu falava que me chamou a atenção em você desde o início, é a sede de conhecimento. Pessoa que você ficou 10 anos. A sede de querer saber, de querer aprender, isso é algo que me atrai. Então, o que não me atrai é justamente o oposto disso. Pergunta bem íntima, responde se você quiser. Mais íntimo do que o que você... Não, porque isso aconteceu comigo. Eu tô vermelho? Tá meio rosa, você tá magenta. O medicamento mexeu com a sua libido? Não mexeu. Porque isso é uma questão... Você tá falando do Concerta? Qualquer remédio de... Mexe, a medicação como um todo... É porque me foi receitado uma série de medicamentos durante um período muito curto, e aí depois eu fiquei só com o Concerta. O Concerta, especificamente, o psicoestimulante, não mexeu nem positivamente, nem negativamente, não aumentou, não diminuiu. Todos os outros, sim. Principalmente medicação para dormir. Despenca a sua libido, vai lá para baixo. Pois é, essa é uma questão, né, com o medicamento. Destrói. Importante falar também. Sabe aquela fofoca da sua vida amorosa? Verdade ou mentira? Tem uma fofoca aí que tem rolado. Mais recentemente, Rio de Janeiro... Show do Caetano, uma galera que entra, uma galera da mesma turma. Não vai responder. Não, é fofoca. É fofoca? É fofoca. É fofoca. Tá bom, respondeu a cara dele. Tá bom, fofoca. Qual?